Por quê? A gente não nasce com uma personalidade financeira, tá? A gente não nasce com uma personalidade. Essa personalidade ela é formada dentro da gente. Então, eu quero que vocês pensem, e durante a semana, isso já é uma das nossas experiências para a gente fazer essa semana, aproveitar que tem carnaval, ó, Páscoa. Meu Deus, Senhor, perdão, eu confundi dois feriados contrários. Para vocês fazerem essas coisas, mas é muito importante essa parte aqui, tá? E eu vou querer ver de vocês. O que é a formação de perfil? É a gente entender quando, como isso foi formado na gente. Por que a gente virou descontrolado? Por que a gente virou gastador? Por que a gente virou poupador? Né? E boa parte disso está na nossa infância, né? Isso é muito gerado na nossa infância. Por que é gerado na infância, gente? Porque criança não entende, criança sente. Então, as coisas que acontecem na nossa infância, a gente não racionaliza muito, a gente internaliza. E aquilo vai virando uma verdade para a gente que a gente não questionou, a gente só vai vivendo. Então, uma infância que teve muita escassez, né, pode gerar um gastador ou um descontrolado. Por quê? Se você lá na sua infância você tinha falta de tudo, falta de muita coisa, você cria aquela coisa assim, ó. Quem aqui já pensou isso? Quando eu tiver meu trabalho, nunca mais eu vou passar por isso. Quando eu tiver o meu dinheiro, nunca mais vai faltar isso aqui. Isso aqui que não tinha lá quando eu era criança, né? Então a gente cria um ranço sobre o que a gente viveu. Eu lembro que quando eu era adolescente, de pré-adolescente para adolescente, eu tinha 3 calçados. Eu tinha uma rasteirinha para a igreja, que era assim, para todas as ocasiões, desde ali na padaria ao casamento. Um chinelo, que se arrebentasse, a gente bota o prego, e o tênis que é para a escola. É esse aqui. Só que, e eu lembro, na época meu pai trabalhava, a pena que ele não está aqui. Na época meu pai trabalhava acho que era baterista do Titãs, então eles pagavam uma escola boa para mim, só que meus pais tinham poucas condições. Então eu era uma pessoa pobre numa escola de gente que tinha dinheiro. E isso causa marcas. Por quê? Porque aí, inconscientemente, tá? Não é uma coisa que você programa a sentir, você sente. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, eu entrava na loja, eu não saía com menos de 3 pares de sapato. Eu falava assim, meu sonho é ter aquele guarda-roupa assim, ó, cheio de sapato, várias cores. E eu realizei. Eu lembro, gente, eu era doida do sapato. Às vezes eu comprava o mesmo sapato, só mudava a cor. Por quê? Porque eu não tive lá. Só que essas coisas, elas vão trazendo outros pontos negativos para a gente se a gente não traz luz. Eu lembro que quando eu comecei a organizar financeiramente, Deus foi trabalhando algumas coisas em mim. E sabe o que aconteceu? Da noite para o dia, gente, todas as minhas sandálias começaram a craquelar, arrebentar, estragar. Eu tinha um guarda-roupa de sapato que tudo foi dando ruim ao mesmo tempo. Quem é mulher aqui vai saber o que eu estou falando. Eu tinha sandália amarela, rosa, verde, vários. E tudo foi estragando de uma vez só. E aí eu percebi que eu estava me dando valor pelo sapato que eu usava. Olha só que louco, né? Deus me mostrou isso, que eu me sentia bem se eu estava com um sapato tal ou tal. E Deus foi trabalhando em mim que eu não era aquilo que eu calçava, que o meu valor não estava naquilo. E aí, quando Deus foi trabalhando isso comigo, foi quando isso aconteceu, e eu já estava numa organização financeira, porque se fosse na outra época, eu entrava, comprava um monte, parcelava em 12 vezes, porque era assim que eu fazia. Ainda mais que meu primeiro trabalho era funcionária pública.
Eu não vou ficar desempregada mesmo? Parcela em quantas vezes? 12? Parcela em 12. Parcela em 20? Parcela em 20. Quantas parcelas você pode parcelar? Parcelava. Minha vida era de parcela em parcela. Então, eu lembro que inclusive, quando o Mário, quando a gente decidiu casar, gente, eu não tinha de. Pensa, eu devia receber aí quase uns R$ 2.000 na casa dos meus pais, né? Sem precisar pagar aluguel, sem precisar pagar nada. E eu não tinha dinheiro. O dinheiro que entrava era para pagar cartão, sobrava pouquíssima coisa. Então, eu falava com o marido, eu só tenho dívida. Mas por quê? O que me levou para isso? Falta de educação financeira, a sensação de que agora eu vou poder ter tudo que eu não tive, e aí você vai perdendo a mão. Outra coisa que pode acontecer também, se você nasceu num lar onde todo mundo economizava muito, tudo era do mais barato, tudo era inferior, ou você segue o padrão, ou você criou um ranço daquilo ali e você vai para o padrão oposto. Então, isso acontece, tá? De você vir de uma família muito poupadora e, às vezes, essa pessoa ela prospera e ela não consegue viver de acordo com a prosperidade dela. Não consegue. Ela continua seguindo o padrão dos pais. Se os pais eram muito... E aí, cria assim, ó, no nosso cérebro, um ranço. O mais barato nunca mais. Você vê duas coisas. Essa é mais barata, essa é mais cara. Não, eu quero a mais cara. Não é nem porque isso, o mais caro era melhor. Não, é porque comprar o mais barato para você aciona lá atrás que você está vivendo, que você vivia lá quando você era criança, quando você era adolescente. Então, você deixa de fazer boas escolhas com dinheiro porque você está permeado de muita vivência que a gente não trouxe luz ainda do que aconteceu lá atrás. E você está vivendo ainda baseando as suas escolhas no seu passado, não em quem você é hoje, não onde você está hoje. Gente, está fazendo sentido isso que eu estou aqui conversando com vocês? Ok. Então, a gente precisa entender quando foi, o que aconteceu lá na minha infância. Essa vai ser a reflexão de vocês essa semana. Eu quero que vocês olhem lá para trás e pensem, quais foram as coisas que eu aprendi em relação ao dinheiro? Como é que era falar de dinheiro lá em casa? Eu ouvia falar de dinheiro ou eu só via assim, né, o que acontecia? Quem administrava? Era meu pai? Era minha mãe? A minha mãe precisava ficar pedindo dinheiro? O meu pai sempre estava enrolado no cartão? Como é que era isso? O que você aprendeu direta ou indiretamente a respeito de dinheiro lá na sua infância, adolescência, enquanto você estava lá na casa dos seus pais ou na casa dos seus responsáveis? Lembra? Ou você vai repetir o padrão, ou você vai criar um ranço e vai para a direção oposta. Só que o problema é que a gente vai para a direção oposta sem freio. A gente não pode mais viver do passado. Deus faz nova todas as coisas. A gente não pode ficar baseando a nossa vida por causa do passado. Às vezes os pais falam assim, eu vou dar para os meus filhos tudo que eu não tive. Está errado. Você tem que dar para os seus filhos aquilo que ele precisa. Quando você fala assim, que tudo que eu não tive, você não está pensando no seu filho, você está pensando em você. Você está pensando no que você não teve, que você quer ter através de seu filho. Você tem que olhar para o seu filho e ver quem ele é e o que ele precisa. Não é para você dar para ele o que você não teve. Porque talvez o que você não teve, ele também não precise. Você tem que olhar para o seu filho não como uma continuação do seu passado. Mas você tem que olhar para o seu filho, para a sua filha, por quem ele é hoje. Quem ele é. O que ele precisa. Porque às vezes a gente está dando para os nossos filhos o que a gente queria ter recebido. Isso aí é egoísmo, que a gente não entendeu.
não, não percebeu. Mas é uma ação voltada para a gente, não para o filho. E não esqueçam que as dificuldades que vocês tiveram também formou quem vocês são hoje. Também formou a força de caráter que vocês têm hoje. Então, vocês não podem só olhar para o passado e olhar para ele como coisa ruim. Porque se você manchar o seu passado, você vai trazer ele para o teu presente e você vai ficar tomando ações no presente baseado no teu passado. Então, o que é o nosso autorretrato financeiro? É essa olhada para trás que a gente vai dar. É eu passar pela minha infância e eu lembrar, puxar mesmo. Não é para você pensar só, gente, é para escrever, tá? É muito importante que vocês escrevam. Digitando no WhatsApp, na folha, escreva. E lá na infância, se você trabalhou enquanto morava na casa dos seus pais, você precisa também registrar aí como que era isso. Você era responsável por pagar alguma coisa? Você podia fazer o que você queria com o seu dinheiro? Ou o dinheiro nem ficava na sua mão, né? O que acontecia enquanto você estava lá na casa dos seus pais? Que você estava trabalhando, mas você estava morando com eles ainda, se você teve essa parte aí. E depois, como que foi quando você casou com o dinheiro? Então, fazer o autorretrato financeiro é passar por esses 3 pontos. O mais importante, a infância. Lembrar de como era lá atrás. Lembrar de tudo que marcou você, positivamente e negativamente. O que acontecia lá que te marcou, positiva ou negativamente falando, tá? Então, vocês vão fazer isso, vocês vão voltar lá atrás. E vocês vão escrever isso para mim. E vocês vão mandar isso para mim. Tá bom? Vocês vão mandar isso para mim. Quem tem a letra legível, pode escrever no papel e tirar foto e mandar para mim. Quem não tem, digita para mim, por favor, tá, gente? Aí escreve, digita e manda para a tia Sula. Tá bom? Ok. E aí, falando das nossas experiências, a primeira é essa, né? Se refletir sobre a formação do perfil de vocês, fazer esse autorretrato financeiro, que foi o que eu acabei de falar. Vocês vão anotar, escrever, né? Os hábitos e comportamentos que vocês precisam mudar do perfil de vocês. Então, vocês viram lá os 2 perfis dominantes que vocês têm, quais são os pontos fracos deles. Então, você vai anotar esses hábitos e comportamentos, e até outros que eu não tenho escrito aqui, mas que você percebeu que é por causa do seu perfil, que você precisa mudar. E para quem está, para os casados, que eu acho que essa turma só tem casado, mas às vezes tem solteiro também. Então, para os casados, como que eu posso ajudar na fraqueza do perfil do meu cônjuge? Então, a esposa vai pensar em como ela pode ajudar na fraqueza do marido, e o marido vai pensar em como ele pode ajudar na fraqueza do perfil do cônjuge. E para quem é solteiro, vai pensar como que eu posso diminuir os impactos negativos do meu perfil? Quais são as coisas práticas, tá, gente? Nada assim, eu vou parar de gastar. Como que tu vai parar de gastar? Né? O que você vai fazer para se bloquear de gastar? Né? Eu não vou levar mais o cartão de crédito. Ou eu vou tirar essas coisas de promoção do meu celular, Shopee, que fica me dando alerta de promoção, vou sair dos grupos. Coisa prática, coisa que você vai fazer que vai te ajudar a parar de ter aquele hábito. Não uma coisa assim subjetiva, não. Vou melhorar. Não, melhorar, você não está me falando nada. Você tem que me falar o que de fato você vai fazer para mudar aquele hábito. O que você pode fazer para se
bloquear de você mesmo, tá bom? Ok. Tá? E aí, eu deixei aqui um dos filmes, tá? Mas vocês vão ver lá na plataforma que tem alguns filmes sugeridos para vocês. Aqui, esse aqui é Os Delírios de Consumo de Black Bloom. Alguém já assistiu esse filme? Ok? Não? Gente, esse filme é muito engraçado, é muito legal. Aproveita esse feriadão. Vocês podem, gente, pegar esse feriadão e ver os filmes que eu indiquei lá. Por quê? Aproveita para assistir tranquilo com o marido, com a esposa. Esse filme aqui você pode ver com as crianças tranquilamente. É muito divertido. Tem um exagerozinho, né? Mas de filme. Assiste, lá tem um link já do filme, tá? Se vocês quiserem assistir, eu só achei ele no YouTube picado. Então, só foi a maneira que eu achei. Até na Disney eu não achei esse filme lá, não sei porquê. Mas, enfim. Aí tem alguns filmes comuns que vocês já assistiram. Só que eu quero que vocês assistam, ó, por exemplo, Prova de Fogo, Até que a Sorte nos Separe. Tem um outro lá, Ponto de Decisão. Eu não sei quais desses filmes vocês já assistiram, eu sei que alguns são muito comuns, né? A gente já passou por eles. Mas eu quero que vocês assistam com esse olhar agora, com o olhar na parte financeira do que está acontecendo ali no casamento. Vocês vão ver que a maioria, o problema principal ali é o dinheiro. Vamos ver. Esse filme dos delírios de consumo, para quem é descontrolado, eu boto ele como uma prioridade para vocês assistirem, tá? E os outros filmes. Então, assim, vai ser um feriadão aí. Eu quero que vocês aproveitem esse feriadão. Quem está atrasado, vai botando em dia as coisas que vocês podem botar. Quem já está com tudo, né, vai aproveitar o feriado para assistir filme, vai ser muito bom. E eu quero que vocês mandem para mim esses perfis financeiros, o que vocês botaram na aula hoje, tá bom? Do perfil financeiro de vocês. Depois, vocês podem mandar aos poucos, por exemplo, agora. Já pode tirar uma foto do que você fez do perfil e mandar para mim. Aí depois, quando você fizer o seu autorretrato financeiro, você vai e manda para mim, tá bom? Segunda-feira. Segunda-feira a gente tem aula normalmente, tá, gente? Eu não sei se é feriado, não sei. Eu sei que tem feriado aqui, mas eu não sei se é para todos, mas aqui a gente vai ter aula normal, tá bom? E agora eu quero ouvir vocês. Como que essa aula chegou para vocês aí hoje? Quero, quero ouvir vocês um pouquinho, duas pessoas para falar. Como que essa aula chegou? Qual o feedback? O que que ajudou? O que que não ajudou? Pode falar, Thelma. Eu já tinha essa noção sobre a questão do gastador, né? Eu só não tinha comprovado com teste. E um dos pontos, né, que eu procuro ajuda é exatamente isso. Esse perfil, ele fez assim, né? Tudo que você foi falando, eu falei, sou eu, né? Então, muito eu. E um que ficou muito próximo foi o descontrolado, né? Fiquei com 35 no gastador, 27 descontrolado e 20 no financista. Que Porque eu bom, vou mesmo deixar você para financista. porque mesmo sendo o perfil gastador, eu sempre me esforço muito. Eu me esforço, eu tenho meus cadernos, minhas planilhas, eu me esforço, só não consigo. Mas eu me esforço bastante, sabe? Aham. Não sei, vou aprender agora direitinho com você nessa mentoria que eu preciso muito e eu não sei, não tenho certeza não, mas eu acredito que o meu cônjuge seja o desligado, pelo tudo que você falou aí, né, que ele larga tudo comigo, vai lá, pronto, eu tenho que somar, dividir, subtrair, tudo isso sou eu que tenho que fazer. Então, eu não chego assim, eu sei quanto entra, porque eu tenho planilha.
e eu sei quanto sai porque eu tenho as planilhas. Porém, o desequilíbrio, a desorganização está na questão dos gastos. E quando eu fui colocando os gastos do cartão por itens, tipo o que você falou, separa, né? Então, eu separei de roupa, de calçado, eu fiquei apavorada, porque eu vi o quanto tinha de gasto em cartão com roupa, calçado, tinha muita coisa. Eu falei, não posso mais. Tem roupa com etiqueta dentro do guarda-roupa. E eu preciso mudar, eu preciso aprender. Tá? Então, Isso, é assim que eu estou. tá bom. Ó, uma coisa, para quem é descontrolado, existe um gatilho para o descontrole. Vocês precisam prestar atenção agora em vocês, por quê? O descontrolado é um excesso de gastar. E todo excesso esconde uma falta. Prestou atenção nisso que eu estou falando? Para todos, tá? Até quem está guardando muito. Todo excesso esconde uma falta. E aí, essa falta a gente está tentando compensar inconscientemente ali com gastar. Então, a gente precisa dar uma olhada para dentro da gente o que acontece antes de eu gastar. Qual é o sentimento que está ali em volta de mim quando eu descontrolo? Eu quero que vocês prestem atenção nisso em vocês. Bastante gente aqui saiu descontrolado. Então, gastador descontrolado. Preste atenção nisso. Por quê? Você vai entender quando é que você vai ficar alerta com você mesmo. E outra coisa, o gastar, ele traz uma dopamina, certo? Um prazer. O que a gente precisa fazer? Também escolher um outro prazer para substituir o prazer de comprar. Isso é muito importante. Gente, não existe vácuo, né? Do mundo espiritual também. Não existe vácuo. Tem gente que vê uma palavra ruim na cabeça, aí está repreendido em nome de Jesus. O mundo espiritual não deixa vácuo. Tá, você repreendeu em nome de Jesus. Qual é a palavra que você vai colocar no lugar daquilo que veio? Você tem que colocar uma palavra certa no lugar. A mesma coisa na compra e no consumo. Então, se eu me sinto, como que eu estou me sentindo que eu estou gastando? Eu estou gastando para suprir aquilo ali, eu preciso encontrar uma outra maneira, uma outra coisa que também me dá prazer. O que me dá prazer? O que me deixa feliz? O que eu faço no meu dia a dia que eu fico muito feliz? Eu vou botar isso aqui no lugar. Entende? Para me ajudar a não descontrolar. Porque não adianta só eu entender que está errado, porque aquela necessidade ela vai continuar ali. Ela precisa ser suprida. Ela precisa ser suprida por uma coisa boa. Show? Alan, fala comigo. Abre aí, pode falar. Tá fechado, hein? Levantou a mão, mas eu não... Foi. Oi, Sula. Eu fiquei bastante surpreso com o meu perfil. Eu achava que era mais controlado, e aqui está descontrolado. Eu fiquei bem surpreso, eu não esperava. É raro, mas acontece bastante. É raro, mas acontece. Você quer falar alguma coisa? Não. E como é que foi? Qual o feedback dessa aula para você? Por que valeu a pena a aula de hoje? Olha, em vários aspectos, né? Um deles é identificar o perfil, que eu não tinha nem ideia que seria esse, né? Nem imaginava. E o pior de tudo é que a gente é igual. Então, você Mas já o Alan percebe tem bastante. o perfil financista também. Ele, apesar de ser descontrolado, ele controla muito mais as contas. Por exemplo, ele sabe o que tem para pagar, quanto e quando vai ser pago. Isso aí. Isso aí. Então, agora, vocês têm que se ajudar
A gente já viu que o Alan tem uma parte melhor ali do financista, então a gente tem que puxar. O perfil a gente muda. O meu perfil mudou. Então, assim, isso vai mudar com o tempo. A gente vai olhar para esse lado do financista, o de vocês também, e tentar puxar, valorizar. Tudo que a gente alimenta cresce, né? Então, ver esses pontos fortes de vocês, alimenta esse ponto forte de vocês, essa parte do financista, para ela ficando mais forte dentro de vocês. Sim. Tá certo. Muito bom. Alguém mais quer falar? Aline, me conta, como é que essa aula chegou para você? Como é que foi? Por que valeu a pena hoje? Não valeu a pena porque, assim, me fez lembrar lá da minha infância, quando você falou, ver meu perfil, que meu perfil provavelmente é igual ao do meu marido também, mas me fez ir lá na minha infância, porque o meu foi ao contrário. Eu nunca tive falta na minha casa. Minha casa, pelo meu pai ter passado por isso, por falta, então na minha casa da meu pai, era muito abundante. E meu pai sempre falava que a gente tinha que ter o melhor. E isso também pesa. Por que acontece? Esse melhor é uma coisa que, às vezes, o melhor para mim não é o melhor para você. E você fica sempre em busca do perfeito, do mais caro, do melhor. E nem sempre o melhor é isso, é o mais caro. Então, a gente vai vendo que a gente assume essas... Meu Deus, descontrolado, porque você quer sempre alcançar uma coisa que você não vai conseguir. Isso. Correto? E o que acontece? Quando a gente tem muita fartura, a gente ficou despreparado para o não ter. É isso aí. Então, a gente não sabe lidar com o não ter. É isso aí, completamente. Entendeu? Então, é muito comum filhas de pais que davam tudo do bom e do melhor crescer e virar descontrolada. Porque ela não soube o que é não ter. Você percebe que... eu não sei quem aqui tem filho. Eu estou toda arrepiada aqui, gente, porque isso aqui é muito sério. Porque a nossa atitude com os nossos filhos vai gerar neles uma coisa ou outra. Por isso que eu falei, não é para dar tudo para os filhos que vocês não tiveram. Não. Porque não ter também é importante. A privação também é importante. Às vezes acontece aqui da Lavínia, por exemplo, fruta. Compro fruta toda quarta-feira. Vou lá, compro fruta. Aí, vamos supor que a fruta que ela mais gosta acabou. Aí ela fala assim, eu quero tal fruta. Não tem. Eu tenho dinheiro para poder ir lá e comprar a fruta que ela quer? Mas eu não vou comprar, eu só vou comprar na próxima quarta-feira. E ela vai comer aquilo que tem. Ela tem que aprender isso. Que não tem agora. É muito engraçado quando ela começou a falar, não tem, ela você tem que comprar. Ela fala, tem que comprar. Eu falei assim, tem que comprar, mas tem o tempo certo de comprar as coisas. Ela só tem 3 anos, mas as coisas estão sendo incutidas nela. Então, quando a gente também recebe muito, a gente fica despreparado emocionalmente. É verdade. Para não ter. Então, a gente não admite não ter. A gente vai a qualquer custo. Não tenho, mas se eu tenho cartão, eu vou ter. Eu não tenho, mas se eu posso pedir emprestado, eu vou ter. Eu não posso comprar à vista, mas se eu posso parcelar, eu vou ter. Porque eu não fui preparada emocionalmente para aquele sentimento, para aquela ausência. É verdade. Entende? Só que agora a gente é adulto. A gente é adulto e adulta. E agora a gente consegue ver isso. Hoje, vocês conseguem ter, e isso vai ficar ruminando na cabeça de vocês aí durante a semana. Vocês vão conseguir ver e entender por que vocês se sentem assim ou assado. E agora trabalhar com as emoções de vocês. Lembra, ó o movimento. Pensamento, sentimento, comportamento. Aquilo que você pensa, por isso que a gente está trazendo luz, para vocês entenderem
os pensamentos de vocês, por que vocês pensam assim, assado, porque como vocês pensam, vai dizer como vocês se sentem, e como vocês se sentem vai dizer como vocês vão se comportar. Então, por isso que a gente está trazendo luz para os pensamentos de vocês, que agora vocês estão entendendo por que vocês se sentiam assim, assado, e por que vocês estavam fazendo assim, assado. E agora é o domínio de vocês aqui, ó. Por que eu estou sentindo isso? O que eu estou pensando? Sentiu estranho? Começou a se sentir incomodado? Infeliz? Deu um negócio ruim? Volta. Não age. Sentiu um negócio ruim? Não age. Porque você vai agir de acordo com o que você está sentindo. Se você está desconfortável com o que você está sentindo, volta. O que eu estou pensando? Por que eu estou me sentindo assim? Eu estou pensando isso. Esse pensamento é errado. Eu trago luz para o pensamento, boto o pensamento certo no lugar, e isso vai mudar como eu estou me sentindo. E automaticamente vai mudar como eu vou me comportar em relação àquilo. Show? Show! Perfeito. Ótimo. Quem não falou, eu quero que fale lá no grupo para mim por que essa aula valeu a pena, como que essa aula chegou para vocês, o que mais impactou vocês, tá bom? Quem falou que também quiser falar no grupo, pode falar, para motivar o pessoal que ainda não assistiu a aula a correr para assistir, tá bom? Eu vou agora responder vocês. Quem deixou mensagem lá para mim, eu vou estar respondendo vocês esse tempinho, tá bom? Beijinho. Até a próxima. Tchau, tchau. Bom feriado a todos.